eu cheguei no Senado, como eu cheguei em vários cargos, sem uma cota, mas só Deus sabe o que eu fiz para chegar até aqui. Entre os seus pares, mulheres e homens senadores e senadoras, a senhora vê uma diferença na cultura a partir da criação da liderança feminina? Nós levaremos 100 anos para a gente ter uma mudança de prática, de participação, de igualdade entre homens e mulheres no ritmo cultural que nós estamos. Senadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente estreia a nova temporada do Salão Nobre no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia de reflexão sobre direitos, conquistas e desafios. E eu queria começar pedindo para a senhora falar sobre uma conquista recente, que é a bancada feminina no Senado. A senhora liderou a bancada feminina no Senado no último ano. E eu queria que a senhora falasse que diferença a senhora acredita que faz, porque podia ser só uma estrutura burocrática. Mas que diferença faz ter uma mulher participando da reunião de colégio de líderes e ter a estrutura de uma liderança para as pautas femininas? Primeiro, Renato, uma honra enorme estar de volta aqui com você, né? Já tive outros momentos nesse programa e é muito bom estar nesse momento de reestreia. Eu sempre digo que para a gente poder avançar, para as mulheres, na verdade, ocuparem os espaços dela naquela nossa luta, que é uma luta que chegaremos lá, que é a isonomia entre homens e mulheres nos espaços de poder, a gente precisa antes ocupar os espaços que não estão na fotografia. E quais são esses espaços? São as reuniões internas fechadas, onde na maioria das vezes é uma reunião controlada e comandada por homens e que dali saem as decisões que depois farão a fotografia. Por que geralmente a gente não está na fotografia? Porque nessas decisões há uma dominância majoritária dos homens, né? Veja, nós já tivemos aqui no Senado Federal especificamente momentos onde o colégio de líderes havia apenas a presença de homens. Então, saem dali, por exemplo, a presença para as comissões, saem dali debates para depois nós termos as composições de mesa. Então, inclusive, por exemplo, espaços de liderança. Então, tudo isso, na verdade, é discutido ali no colégio de líderes. Se você não tem a presença de uma mulher ali, automaticamente essa pauta feminina ela é atropelada. E o presidente Rodrigo Pacheco, ele faz um marco nessa nossa luta dentro do Congresso Nacional, quando ele cria a liderança feminina, uma liderança, aliás, que ela é bem diferente. Ela tem diferenças, por exemplo, na Câmara dos Deputados. No Senado nós temos uma liderança, que nós temos, além do espaço no Colégio de Líderes, nós temos uma predominância em plenário, nos mesmos moldes de uma liderança partidária. Então, por exemplo, nós temos encaminhamento de bancada, então a gente faz encaminhamento dos projetos de lei, e nós temos um ponto que é fundamental, que é o destaque. Ou seja, é um instrumento regimental que faz com que a gente faça bons acordos dentro de plenário. Porque quando você apresenta um destaque, você automaticamente melhora o texto, você faz uma retirada, às vezes, de um artigo, de um parágrafo, que você consegue fazer esse ajustamento. Às vezes, se você só tem uma liderança e você não tem esse destaque, você não consegue avançar na prática, no resultado final. Então, isso, na verdade, nós conseguimos avançar. Então, veja, se você faz um comparativo da pauta legislativa das mulheres depois da liderança e antes da liderança, você vai ver como nós avançamos. Havia a prática de ter uma votação maciça de projetos no Dia Internacional da Mulher, Perfeito, por exemplo? Perfeito. No dia 8 de março, no máximo na semana de março, do 8 de março. Estavam lá os projetos concentrados. Eu lembro, eu era deputada federal e eu acompanhava que antes também, no Senado Federal, as senadoras, se concentrava tudo. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem para o dia 8. Aí parava e fazia aquela votação, que era votada em primeiro turno às vezes, nem sequer tinha segundo turno, às vezes acabava indo para o arquivo e resultado real a gente não tinha. Então a liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar, aumentamos a pauta. Então a mulher que está representando a bancada, ela vai para o Colégio de Líderes para pedir pleito das mulheres. Por exemplo, nós tivemos a nossa primeira reunião pós-carnaval, inclusive da legislatura agora que se inicia. Eu já apresentei lá 15 projetos prioritários das 15 senadoras
que a gente fez um pedido, cada um encaminhou um projeto, nós já colocamos no Colégio de Líderes e esses projetos já vão para a pauta. Então, a gente precisa melhorar um pouco mais atrás. Se a gente vê, aí eu estou falando do Senado Federal, para a gente ter pauta no plenário, na tribuna do Senado Federal. A gente pega o partido, por exemplo. Eu sempre digo isso, Renata. Eu fui eleita deputada estadual 2 vezes e fui eleita federal para eu poder presidir o meu partido no estado. Foi mais fácil eu ganhar 3 eleições do que eu presidir o meu partido. Veja como o partido ele é dominado também por homens. E o que ocorre dentro do partido? É o partido que decide a candidatura, é o partido que decide o debate sobre o fundo eleitoral, é o partido que decide o que vai para a televisão, o programa de televisão. Aonde é que acontece essa reunião? Essa reunião nem sempre a TV está lá para marcar. É uma reunião da executiva partidária. Se essa reunião da executiva partidária ela só tem homens, automaticamente depois, na fotografia do resultado da campanha eleitoral, eu também só terei homens. Então a gente precisa avançar para a gente ter mais mulheres nos espaços partidários, a gente precisa avançar para a gente ter a presença dessas mulheres onde faz a pauta. Eu estou falando com você que é uma jornalista, né? Você está aqui conversando comigo, você tem uma edição antes, você tem uma editorial antes, você tem uma equipe antes, não é? Que faz toda a construção do que vai aparecer na ordem do dia, no programa diário aqui do Senado Federal. Então, isso acontece lá atrás. Então, esse espaço lá atrás nós precisamos ampliar para a presença também das mulheres. Eu acho que se a gente começa a fazer isso, nós vamos ampliar. O que é que nós temos hoje, então? Nós temos um aumento das mulheres, tanto na pauta do Senado Federal, quanto nas eleições. Nós aumentamos a quantidade de deputadas, né? Hoje nós temos 15 senadoras aqui. Aí eles dizem, tá bom, nós só elegemos 11 senadoras, sim, mas as 4 suplentes que assumiram agora, os senadores que foram para os ministérios, elas estão aqui. E vai ser a maior bancada feminina no Senado, na história, neste momento. Ou seja, as chapas dos homens, eles estão se preocupando também de colocar mulheres. Mas então não há dúvida nenhuma que isso é um avanço. Já há a legislação para estimular a participação feminina na política, né? Assim, a cota de candidaturas, necessidade de destinação de recursos específicos para essas candidaturas. Também há uma contagem de votos diferenciadas para a destinação do fundo partidário. Para além disso, né, a bancada feminina vai ser a maior, a da Câmara aumentou de 77 para 91 deputadas, né, também é a maior bancada na Câmara. Quais as propostas para incrementar ainda mais a participação política das mulheres? Porque a senhora acabou de descrever deputada eleita, senadora eleita e ainda tem dificuldades para fazer valer a sua voz no ambiente político. Renata, eu sempre digo que se você quer dar prioridade para qualquer coisa na vida pública, você tem que dar prioridade orçamentária. Você tem que priorizar no orçamento. Aí passa pela questão partidária, passa pela questão das campanhas eleitorais. Lembra que lá atrás nós éramos algo em torno de 40 deputadas. Quando a gente estabeleceu o fundo eleitoral, que estabeleceu os 30% desse mesmo recurso para as mulheres, nós já aumentamos para 70%. Hoje nós temos 90 deputadas. Ou seja, as mulheres passaram a ter acesso ao fundo eleitoral. Nós precisamos ampliar essa presença das mulheres nessa questão orçamentária. Aí vale para tudo, vale para a eleição, vale para as políticas públicas. A gente está hoje com um avanço muito importante que começou na Europa, se expandiu agora nas Américas, que é o orçamento mulher. Aí vai para a política pública, para eu poder assegurar, por exemplo, o combate à violência contra a mulher, eu tenho que ter orçamento lá presente. Então são esses instrumentos que a gente vai buscando para que a gente de fato possa ter essa ampliação. Se a gente tem esse sentimento e a gente diz, olha, tá bom, eu digo que mulher tem que estar lá, que mulher tem que estar na política, que a gente tem que ter mais presença na política, mas onde é que está a minha prioridade para esse direcionamento orçamentário? Se eu faço esse direcionamento orçamentário, automaticamente eu consigo, na verdade, fazer essa ampliação. Então, acho que essa é uma luta que ela tem que ser transversal, ela tem que estar em todos os setores. E nós que somos mulheres, que conseguimos chegar até aqui, que temos que fazer escola, que temos que ser inspiração para outras mulheres também, nós temos que ter aquilo para além do nosso tempo. E ter para além do nosso tempo não é só comemorar, por exemplo, o voto da mulher ou o voto
na mulher, não é? Mas é sobretudo dizer, eu ampliei o voto da mulher e na mulher, mas eu também ampliei essa presença dessas mulheres. Então, qual é o mecanismo que eu vou usar para isso? Qual é a trava que eu vou usar para isso? Qual é o instrumento que eu vou usar para isso? Eu tenho que mudar a legislação, eu tenho que aprimorar essa legislação. E esse aprimoramento, ele ocorre com o tempo, ocorre com as necessidades que vão surgindo até nós. Senadora, para além da legislação, existe uma questão cultural também, né? Porque existem homens e mulheres machistas. Entre os seus pares, mulheres e homens senadores e senadoras, a senhora vê uma diferença na cultura a partir da criação da liderança feminina? Olha, eu acho que essa questão cultural, ela, como o próprio nome já diz, não é? Nós levaremos talvez um tempo para que possa isso se configurar como uma nova realidade, como uma mudança de prática, como uma mudança conceitual. E para que isso ocorra, eu tenho, Renata, uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão que diz que do jeito que está, no ritmo que está cultural, nós só teremos a igualdade entre homens e mulheres em 2050. Na verdade, é daqui a 100 anos, precisamente. Veja, nós levaremos 100 anos para a gente ter uma mudança de prática, de participação, de igualdade entre homens e mulheres, no ritmo cultural que nós estamos. Uma igualdade que reflita a sociedade brasileira, né? Exato. Um quantitativo entre homens e mulheres. Aí o que eu pergunto, o que eu digo? Então o que eu vou fazer para que isso possa mudar? Eu não vou esperar 100 anos, eu tenho que mudar a legislação, eu tenho que usar um instrumento coercitivo. Eu falava com a deputada Luísa Erundina uma semana atrás que eu estou pedindo aqui para que a PEC dela, que estabelece a presença de mulheres na mesa, possa ser aprovada. Porque o que nós temos hoje no Senado Federal é uma mesa totalmente masculina na titularidade. Que nós, há 12 anos, nós não temos uma mulher como titular no Senado Federal. Titular da mesa diretora do Senado Federal. Da mesa diretora nós não temos, nós temos suplência. Eu fui suplente na última legislação e possivelmente agora teremos a presença de mulheres na suplência, mas não na titularidade. Aí o que eu vou mudar? Eu vou mudar fazendo um debate, eu vou mudar fazendo uma discussão? A gente precisa fazer um debate, a gente precisa fazer a discussão, mas eu tenho que usar um instrumento coercitivo. E para isso é o que? É cota. Não tem outro elemento. Por que nós temos mais negros nas universidades? Porque eu estabeleci cotas para isso. Por que eu tenho acesso mais da população mais humilde da universidade? Porque eu estabeleci cotas para isso. Então, ou a gente estabelece cotas para a presença das mulheres, ou a gente não vai avançar. E a gente precisa ter a cota para a presença das mulheres na mesa, a gente precisa ter cota e ampliar, inclusive, para a vaga de mandato, porque quando eu disser o seguinte, eu tenho que ter 20% de mulheres com mandato, com vaga de mandato, eu vou ter muito mais do que eu tenho hoje. Porque hoje a cota é para candidatura, né? É 30% de então, candidatura. Candidatura é um passo. Por que nós aumentamos para 90 mulheres, Renata, agora nesta eleição? Na Câmara dos Deputados, que aumentou para 91. Porque você lembrou, agora há pouco, de uma conquista importante. É que o voto das mulheres, ela serve para a dobra de quantitativo para o fundo eleitoral. Aí, mais uma vez, a gente mexe no bolso. Ora, o presidente disse, nossa, meu partido vai ter mais fundo eleitoral se as mulheres tiverem mais votos. Então, eu vou reduzir o que é a candidatura laranja, que foi um problema grave na última eleição e continua sendo. Da mesma forma como nós temos, por exemplo, candidaturas de homens, que são candidaturas laranja, que é um crime, nós também, infelizmente, ainda temos de mulheres. E a gente precisa mudar isso. Nós vamos mudar de que forma? Estimulando essas candidaturas, seja através da conscientização, seja através de cotas. Nós estimulamos hoje dizendo que quem tem 10 mil... serve 20 mil para fundo eleitoral. Então, eu vou aumentar meu fundo, eu vou aumentar, então, o incentivo a essas mulheres. Eu vou ter o dinheiro na conta da campanha dessa mulher funcionando de verdade. Eu não vou colocar só para fazer o mise-en-scène, como nós já tivemos vários fatos. Então, a gente precisa, na verdade, buscar estruturas coercitivas. Nós precisamos criar cotas. E a cota, ela é para um tempo, é para um recorte da sociedade. E se a gente não estabelecer isso, infelizmente, a gente não vai avançar. Eu acho que esse sentimento é um sentimento que começa a tomar mais corpo, começa a tomar mais sentido, e eu acho que é com isso que a gente vai mudar a cultura, é com isso que a gente vai diminuir a cultura. Mas de forma bem direta na sua pergunta, eu acho que nós estamos melhorando, mas está muito longe do que é o ideal. Mas muito longe mesmo, mas nós chegaremos lá. Senadora, agora especificamente em relação à bancada feminina, num momento de tanta polarização, a senhora
ainda imagina a construção de consensos dentro da própria bancada para lutar por direitos das mulheres? Renata, veja, na bancada feminina, uma coisa muito interessante é que a gente sempre trabalha naquilo que nos une. A gente não trabalha naquilo que nos separa. Veja que, na grande maioria das vezes, a gente não tem votação dividida na bancada feminina, porque a gente traz pautas da causa feminina. Agora, você lembra muito bem, tem mulheres, por exemplo, que são contra a cota da participação das mulheres. Porque, eu estou aqui e eu consegui por mérito. Não é isso. Sabe, você conseguiu porque no seu entorno tinha uma série de fatores que várias e várias outras mulheres não têm esse mesmo acesso que você teve, entendeu? Então, eu cheguei no Senado, como eu cheguei em vários cargos, sem uma cota, mas só Deus sabe o que eu fiz para chegar até aqui. A luta que eu levei, o embate que eu levei, as dificuldades que eu levei, a resiliência que eu tive que ter para poder chegar até aqui, a resistência que eu tive que ter para poder chegar até aqui. É por isso que eu sempre digo, nós mulheres, nós não podemos falhar, sabe? Porque quando a gente falha, a gente acaba, infelizmente, as pessoas utilizam isso para dizer, olha, a mulher foi fraca, a mulher falhou, a mulher não consegue realmente evoluir. E, ao mesmo tempo, também a gente deixa, às vezes, de deixar uma carga de muito incentivo. Então, é por isso que as coisas para nós, elas são sempre muito, muito mais difíceis, sabe? Porque você tem que lutar, você tem que se superar. Quando uma mulher erra na sociedade, é porque a mulher não tem capacidade, é às vezes o que as pessoas dizem, né? Ou quando ela acerta, ela deveria acertar mesmo, não fez mais do que sua obrigação. Esse é um termo que tá. Então a gente precisa ser muito boa, sabe? Quando eu recebo alguém aqui no Senado Federal que está concorrendo para uma vaga, por exemplo, de uma agência ou para uma vaga em algum espaço dominado por homens, eu olho para elas e digo, você é muito boa. Porque para você estar aqui, você tem que ser muito boa. Sabe, a gente tem que ser muito boa para a gente poder se diferenciar em tudo e poder chegar onde a gente chega. Então, assim, não é simples, não é fácil isso. Ou a gente usa instrumentos, ou a gente usa incentivos, ou infelizmente a gente vai levar os 100 anos, que é o que a Patrícia Galvão coloca na sua pesquisa. Eu queria falar de mais um entrave para a participação política feminina, que é a violência política, né? Já diversas deputadas, vereadoras ameaçadas de morte, apesar de já ter lei em vigor para prevenir esse tipo de violência, né? Na Câmara tramita um projeto para criar um programa nacional de proteção a vereadoras e deputadas e senadoras. E senadores também, né? Como é que a senhora avalia a situação atual? Ser político no Brasil hoje é uma profissão de risco? Ser mulher é ainda mais arriscado? Quem é que ameaça a mulher política no Brasil hoje? Renata, quando nós tivemos aqui um debate no plenário sobre a questão do desarmamento, e vários parlamentares se manifestaram contra, né? Fizeram o seu posicionamento, dizendo que não deveríamos ter uma política armamentista no Brasil. Então, foi uma fala de vários, né? Homens e mulheres, senadoras e senadoras. Quem foi ameaçado nas redes sociais? Eu e a senadora Simone, 2 mulheres. Então, as ameaças vieram para quem? Para as 2 mulheres que se manifestaram contra o uso de armas, né? Contra a liberação da forma como estava sendo apresentada, de forma deliberada. Então, a gente se manifestou contra, eu fui ameaçada, e a senadora Simone Tebet também. Então, essa violência, ela ainda é muito presente, né? Seja nas redes sociais, ou às vezes seja no nosso entorno, né? Essa violência política, aliás, que muitas das minhas amigas já sofreram, e que a gente sofre no dia a dia, ela não é, inclusive, velada, como alguém às vezes diz. Porque às vezes chega e diz, olha e tal, sente aqui, a mulher tem prioridade no discurso, numa fala superficial e rasa. Na prática isso não é real, na prática isso não é verdadeiro, entende? Então, infelizmente, eu posso dizer para você, né, que a vida de uma mulher na política, ela não é muito simples, ela é muito complexa, sobretudo para a mulher que é mãe, sobretudo para a mulher que às vezes ela é sozinha, não é? Tendo que tocar em casa, tendo que fazer tudo. Eu conversava com uma colega agora há pouco, que ela disse para mim o seguinte, Elisiane, eu resolvi ficar em Brasília, trazer minhas filhas para morarem aqui comigo em Brasília, que ainda são crianças. E eu falava com ela, eu sei o que significa isso, porque minha filha tinha 7, 8 anos de idade, quando eu vim para cá como deputada federal,
E era desafiador. Você ficar 3, 4 dias longe de seus filhos, sabe, com 6, 7 anos de idade, é algo que corta a tua alma. Então é muito sofredor. E além disso, você é altamente atacado, porque quando um homem ele está na vida pública, se ataca a vida dele da atuação parlamentar, da atuação de vida pública. A mulher, onde é que se ataca? Se ataca a vida moral, a vida pessoal dela. Sabe? Fala-se de quê? Do filho da deputada ou do deputado ou do senador, do marido da senadora, quer dizer, pega a família, pega as pessoas que estão no entorno, porque sabe que é isso que vai ferir, sabe que é isso que vai doer, e dói mesmo, sabe? Machuca mesmo. Eu já sofri isso em campanhas eleitorais, meu Deus, por que não vem para mim? Por que não fala da minha atuação política? Por que não fala da minha vida particular, política, parlamentar? Aí vem, às vezes, falar de pessoas que, coitadas, não tem nada a ver com a situação, sabe? Aí atacam os filhos, atacam o marido, atacam os parentes, atacam a mãe, o pai, os irmãos, de pessoas que estão totalmente fora da política. Isso acontece com a mulher, isso com o homem não acontece. Senadora, eu queria falar de uma questão pessoal que a senhora passou na última eleição em função do apoio que a senhora deu ao presidente Lula. A senhora recebeu uma nota de repúdio da Convenção de Assembleias de Deus do Maranhão, a sua igreja. No seu posicionamento público a respeito, a senhora considerou que, ao longo da história política brasileira, vários líderes e convenções eclesiásticas já declararam apoio ao presidente Lula e não foram excluídos, intimidados ou rechaçados das suas comunidades religiosas. Como é que foi para a senhora viver esse desafio? Naquele momento, a gente viveu na última eleição uma polarização de fato muito acirrada. É um fato, né? Acho que nunca na história do Brasil nós tivemos algo semelhante como nós tivemos na última eleição. Mas eu te asseguro que se fosse um senador homem, eu acho que não teria passado o que eu passei. Eu posso te assegurar isso porque eu sentia isso de forma muito direta, sabe? E eu sinto isso de forma muito clara no meu dia a dia. Nossa, você chegar a integrar o Senado Federal é algo muito grande, é algo muito forte, sabe? Você passa por várias etapas da vida para você poder chegar até aqui. Mas isso acaba sendo minimizado quando é uma mulher. Eu senti isso muito claramente e não é exagero te dizer isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que se fosse um senador não teria passado o que eu passei, né? Depois que passou o processo eleitoral, eu recebi pedidos de desculpas, e alguns reconheceram que se excederam na situação, né? Mas eu acho que, e eu senti isso de forma muito clara, que houve sim uma questão também voltada para a questão de gênero, né? Isso daí é algo que a gente sente muito, não somente isso, mas vários outros momentos da vida, os ataques que eu vivo, né, e que eu já vivi e que possivelmente viverei ainda, né? Tá muito claro, para os homens é bem diferente o tratamento, isso pode ter certeza. A senhora sabe que o que a senhora está falando vai assustar um pouco as mulheres da política, né? Mas eu acho que é por isso que nós só temos hoje um percentual muito baixo, é por isso que a gente é hoje muito minoria ainda, né? Porque essas dificuldades que eu estou verbalizando, as mulheres sentem de uma forma geral. É por isso que às vezes a gente não consegue chegar. Por quê? Porque chega o marido e diz, olha, isso não é lugar para mim, para minha mulher, eu vou protegê-la. O filho diz, não, minha mãe não pode ir para isso, minha mãe, eu vou protegê-la. E aí vai, as pessoas que estão no entorno, na verdade, das mulheres, elas acabam dizendo, olha, isso não é um lugar para a mulher estar, porque esse é um lugar muito complicado. A política não é fácil, a política é difícil, né? Mas os homens estão, por que as mulheres não podem estar? Se os homens conseguem enfrentar, por que as mulheres não conseguem enfrentar? Então, essa é uma luta continuada. Ou a gente enfrenta, ou a gente encoraja outras mulheres também a estar naquele jargão que a gente fala todos os dias, né? Aonde elas quiserem estar, ou então a gente não vai ocupar os espaços. Então, essa luta é uma luta que nós precisamos enfrentar todos os dias. A gente pode chegar lá, né? Eu cheguei até aqui hoje, eu sou senadora do meu país, né? Passei por deputada estadual, passei por deputada federal, passando por cima de tudo isso, mas consegui chegar até aqui. Minhas filhas estão, graças a Deus, muito bem as duas, muito equilibradas, não é? Aliás, muito inteligentes, estão hoje já estudando na universidade. Então, assim, a gente luta, mas a gente consegue. É difícil, mas a gente consegue, não há dúvida nenhuma. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, querida.